No Acre são 7 horas e 10 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando que todas as informações, tudo aquilo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do programa, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Acesse o riobranco.net, fica por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. Se mantenha atualizado. Você pode acessar o site oriobranco.net de qualquer lugar, de casa, da rua, do trabalho e se manter sempre muito bem informado. E também pode rever todos os programas da TV Rio Branco. 7h11, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco, Narciso Mendes. Bom dia, Narciso. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. À disposição. Muitos esclarecimentos a fazer, né? Eu já começo conversando com você a respeito do assassinato do general iraniano. A impressão que tivemos foi que dormimos e acordamos em um mundo mais perigoso. O que isso traz de reação internacional para o povo do mundo? Olha, em princípio, as preocupações são grandes. São grandes e poderiam ser maiores se o mundo ainda tivesse na mesma dependência que esteve há 20 e 30 anos da produção de petróleo do Oriente Médio. Você sabe que essa sandice, estupidez praticada pelo presidente Donald Trump, ele só procedeu depois que os Estados Unidos tornou-se autossuficiente em petróleo, né? Quer dizer, há 10, 20 anos atrás, os Estados Unidos eram um dos maiores exportadores de petróleo daquela região. E hoje, os Estados Unidos é um dos exportadores de petróleo. Mas a preocupação que traz aquele episódio, ela intranquiliza o mundo inteiro. Porque se você notar bem, toda aquela região, ela funciona como um barril de pólvora e prestes a explodir a qualquer momento. A qualquer momento. O general Soleimani, que foi assassinado... E que o procurador-geral dos Estados Unidos disse que foi uma ação legítima, né? Não há legitimidade? Não há legitimidade, até porque os Estados Unidos não é soberano do Iraque. O general estava fazendo uma visita ao Iraque, de quem caminhavam para uma unidade, embora há 10 anos ou 15 anos atrás nós tenhamos tido uma das mais sangrentas guerras, a guerra do Irã-Iraque, como você sabe, né? E os Estados Unidos, interessante, que eu admiro o país, quem conhece os Estados Unidos, vê o retrato de uma nação que soube se desenvolver tecnologicamente, economicamente, cientificamente, mas os Estados Unidos têm que parar de querer ser a polícia do mundo. E em todas as confusões havidas em qualquer quadrante do mundo, os Estados Unidos estão metidos. Vamos lembrar, o Al-Qaeda, o Osama Bin Laden, que os Estados Unidos acabou assassinando, foi uma cria dos Estados Unidos. Quando a Rússia invadiu o Afeganistão, os Estados Unidos eram aliados do Osama Bin Laden. Esse general, morto recentemente, no dia 3 de janeiro, você sabia que ele era um aliado dos Estados Unidos na guerra quando o Estado Islâmico invadiu o Iraque. Você vê, os Estados Unidos trata os amigos na hora que lhe convém e na hora que não lhes convém, pratica um atentado. 2 pesos e 2 medidas. Porque, na realidade, o que houve ali
Você sabe que os ex-presidentes Barack Obama e o George W. Bush, que era outro beligerante, parece que essa vertente beligerante na política americana era mais apropriada dos presidentes republicanos. E sabe por que eles também não assassinaram o general Soleimani? Temendo as consequências. Mas as consequências chegarão de qualquer forma. Não, porque o que está faltando, eu acho que o Barack Obama, ele diplomaticamente, entenda isso, diplomaticamente fez com que o Irã fosse convencido a desistir da produção do seu arsenal atômico. E você já imaginou um povo daquele, da natureza deles, fosse portador de arsenal atômico? Aí sim, aí esse mundo iria pegar fogo. Porque eles, os iranianos, eles, por natureza, são vocacionados ao suicídio em nome das causas que ele defende. E você vê que o curso da história deste assassinato sofreu uma mudança ligeiramente radical, porque por um erro deles, eles conseguiram derrubar um avião. Aí quando você fala em erro, que consequências isso traria? Para o Brasil, por exemplo, e que outros países, junto com os Estados Unidos, poderiam cometer o mesmo erro? Não, o que acontece, Tiago? Aquela região é uma região muito complexa. Você vê que o Irã está situado numa posição absolutamente estratégica no Oriente Médio. Certo? E o Irã é cercado de inimigo por todos os lados. A leste, com Israel, ao sul, com a Arábia Saudita, dois aliados incondicionais dos Estados Unidos, mas também conta a favor dele do Hezbollah no Líbio, que fica ao sul, mais acima da Síria. Você sabe que o Bashar al-Assad na Síria, ele se mantém no poder graças ao apoio oferecido a ele pelos iranianos. Porque a vocação daquele pessoal parece que é a guerra, é o conflito, e assim. Então, em resumo, essa guerra, que até que se pronuncia que nós estamos à mercê da Terceira Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial não vai acontecer. Porque se ela acontecer, será... Mas muitos apostam que ela acontecerá. Mas acontecerá se for para ser a última guerra, né? Porque não sobra ninguém. Porque os instrumentos de destruição, a capacidade atômica que tem esses países, é capaz de destruir o mundo. E a primeira consequência dessa precipitação do presidente Barack Obama foi possibilitar que o Irã retome a sua fabricação da bomba atômica. Já imaginou um país aquele tendo à sua disposição um armamento atômico? Esse ato, na sua opinião, ele demonstra uma certa fraqueza por parte dos Estados Unidos? Não, demonstra uma certa prepotência. E, sobretudo, porque eu nunca cheguei a imaginar que os Estados Unidos viessem a eleger um presidente da República com a característica de Barack Obama, de Donald Trump. Trump não estava habilitado. Trump não tinha história, não tinha currículo para ser presidente da República. Não tinha. Tornou-se presidente da República. E há quem diga, fazendo uma correlação com a história, o Bush
quando foi participar, concorrer à sua reeleição, que ela corria seríssimos riscos de eleição, qual foi a trama dele? Foi invadir o Iraque a respeito dela dispor de arma de destruição em massa, venceu a guerra do Irã e conseguiu a reeleição. E eu acho que esse atentado acontecido agora, com a morte desse general Soleimani, também tem tudo a ver com o projeto de reeleição do Trump. Porque a eleição dele corre risco. Quer dizer, então os Estados Unidos, ele tem promovido as mais sangrentas guerras do mundo. E isso é muito ruim. Aí você pergunta, mas nós estamos a 15 mil quilômetros de distância desse lugar. Mas não adianta. O mundo está globalizado. O que acontecer, uma desgraça eminente que aconteça lá naquela região, vai refletir aqui. Vai refletir aqui dentro. Você verifica que existem países naquela região que ainda dependem fundamentalmente do petróleo do Golfo Pérsico. E entre essas nações, nós temos a China, candidatíssima para nos próximos anos se tornar a potência hegemônica mundial, passando os Estados Unidos para o segundo lugar. A alternativa é que os Estados Unidos não quer aceitar, porque o crescimento econômico da China joga nos anos 2030, 2035, a China como a maior potência econômica e bélica do mundo, né? Narciso, agora, deixando o erro ou as confusões lá dos Estados Unidos de lado, Vamos para o Brasil? que erros estão sendo cometidos no Brasil, vamos dizer assim? Todos. O Brasil vive o que eu costumo denominar de dilema de Medeia. O que é isso? O Brasil sabe, os políticos sabem o que é certo, sabem como fazer certo, mas fazer errado. Para você ter uma ideia, nós nos últimos 30 anos já atravessamos 2 impeachment de presidente da República. E não suporta um terceiro. Hein? Não suporta um terceiro. Não, eu não sei se não suporta. Eu acredito que não. As imprevisibilidades são grandes. Não ameaçaram um terceiro impeachment do presidente Temer? E já não há comentário contra o impeachment do Bolsonaro, do qual, em princípio, eu sou contra. Porque você está satisfeito com o governo do Bolsonaro? não estou satisfeito. Mas o regime presidencialista confere ao eleito um mandato. Nós já passamos por 2 tentativas de se implantar o regime que existe em toda a Europa, sem exceção de nenhum país, e que prevalece em todos os países da América Latina, que é o regime presidencialista. Eu sou adepto do regime em que, se o presidente não está sendo competente na direção do país, ele deva ser afastado, sabe como? O parlamento se reúne, em 24 horas destituído do poder. O impeachment é um remédio colocado na nossa Constituição que tem se transformado no pior dos venenos. Vamos supor que se hoje, até esse estilo inconsequente como o presidente Jair Bolsonaro governa o país. Quando você fala de estilo inconsequente, temos já o primeiro ano de mandato. Não tem nenhuma ação positiva, na sua opinião? Olha, teve. Qual? Mas não protagonizada pelo presidente. O grande feito deste ano, porque passou,
foi a aprovação da reforma da Previdência. Mas quem foram os protagonistas da aprovação dessa reforma? Se você analisasse o passado do hoje presidente Jair Bolsonaro, nas 5 vezes que ele, enquanto deputado federal, a proposta da reforma da Previdência foi proposta, ele votou contra. Ele carregava em si uma pessoa avessa. Mas não pode dizer que o texto era o mesmo, Narciso. Poderiam ter algumas alterações do qual ele não concordava e acabava sendo contra, não? Não, ele era contra porque, sejamos sinceros, se você recorrer à longa história do hoje presidente Jair Bolsonaro, em tudo que ele se meteu, ele foi um indisciplinado. Ele foi um militar indisciplinado, passou 30 anos no Congresso Nacional, ou mais precisamente 28 anos, sendo indisciplinado, não conseguiu produzir, apesar de 28 de anos fazendo parte do Congresso Nacional, não conseguiu produzir nada que se aproveitasse do legado parlamentar dele, mas aí nós caímos numa eleição onde a Lava Jato, especialmente a Lava Jato, em nome de um orgulho pessoal da força-tarefa que instituiu e pilotada pelo ministro Sérgio Moro, resolveu criminalizar a política e nós chegamos na disputa eleitoral próxima passada, e você há de concordar comigo que quando chegou, que foi para o segundo turno, não foram 2 candidatos que disputaram o segundo turno da eleição próxima passada. Disputaram 2 antes-candidatos. Quem votava no Bolsonaro é porque não queria votar no petista. E quem votou nos petistas é porque não confiava no Bolsonaro. E eleição não é feita para você escolher o pior. A eleição, uma eleição saudável, o eleitor sai de casa já preparado, já tendo analisado, mas eu vou escolher o meu candidato. Eu, por exemplo, votei no Fernando Haddad para não votar no Bolsonaro. Agora, nem por isso, estou torcendo pelo fracasso do governo Bolsonaro. Eu gostaria... Então ele não mostrou para o que veio ainda? Não, até porque a reforma da Previdência que foi aprovada, ela não é a salvação da lavoura. Os resultados positivos da reforma da Previdência, elas só vão prosperar daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Apenas essa reforma que foi aprovada diz que atualmente a reforma da Previdência daqui a 20 e 30 anos começar a declinar, porque o país, Tião, se você pegar o orçamento da nossa República, de 2 trilhões e pouco, a metade do nosso orçamento está comprometido com 2 rubricas: déficit da Previdência Social e pagamento da dívida externa. Aí, para governar o país, um país numa situação altamente delicada, só para você ter uma ideia, nós hoje temos no Brasil 13 milhões de brasileiros desempregados. Mas isso não vem de hoje também. Não vem de hoje. Nós temos 30 milhões de brasileiros subempregados, vivendo de bico, vivendo de bico. De bico. E
Há um dado preocupante que o IBGE trouxe nessa última pesquisa feita, que nós já estamos com 4 milhões de brasileiros desalentados. Esta denominação de desalentados foi uma sugestão do próprio IBGE. Você sabe qual é a categoria do brasileiro desalentado? Em outras palavras, é o desanimado. Não. Aquele que não tem mais coragem para nada. É aquele que diz, não, eu já passei 2, 3 anos atrás de um emprego e não consegui, então eu não vou mais atrás de emprego porque não vou conseguir. Agora, para não estourar o tempo, você falou agora há pouco que quem votou no Bolsonaro é porque não votava no PT. Isso se repetiu aqui na eleição estadual? Quem votou no governador Gladson Camilo é porque não queria votar também no PT? Não, aí nós vamos, isso vai nos remeter a um gravíssimo erro que há 90 anos, o nosso país vem repetindo e não quer enfrentar. Entre os anos 30 e os anos 60 do século passado, entre 1930 e 1960, a imprensa brasileira era monopolizada nas mãos de um cidadão chamado Assis Chateaubriand. Essa figura, esse cidadão, ele se tornou tão importante e os poderes constituídos tinham por ele tanto respeito que ele, quando ele conseguiu ser senador, acabou sendo senador por 2 estados. Pela Paraíba, que era o estado dele, e pelo Maranhão. Ele chegou a fazer uma reforma política para fazer uma eleição fora de tempo, para ele se eleger senador do Maranhão. Mas não estou entendendo que relação isso tem com a eleição do Estado, que eu lhe perguntei. Eu vou lhe perguntar. Aí, dos anos... Aí, Assis Chateaubriand é acometido de um infarto, de um ataque cardíaco, que ele veio morrer, o ataque em 1960 e veio morrer em 1968. Ele já praticamente numa cadeira de roda, sem... Aí, a partir daí, a família Marinho, há 60 anos, monopoliza a seu jeito e modo a política brasileira. Se você observar, 90% das informações políticas transmitidas pela nossa grande imprensa, parte dela sendo concessão pública, é dada ao modo que interessa o sistema global de comunicação. Nos Estados Unidos isso não acontece, na Inglaterra isso não acontece, nos Estados Unidos nenhuma empresa de comunicação... Mas nós vivemos em um país, Narciso, onde ou grande parte dos acontecimentos estão isolados, acontecem apenas aqui. O que acontece aqui não acontece nos Estados Unidos, não acontece na França, não acontece em lugar nenhum. Acontecem só no Brasil. E por que é que nós não... Quer dizer, a nossa legislação eleitoral. A nossa legislação eleitoral, ela é composta de tudo que é ruim que é extraído nas legislações eleitorais de todos os países. Aqui nós reclamamos muito. Você acha que é muito no Brasil ter 35 partidos políticos legalmente instituídos? É muito? Eu acho que depende, se nós tivéssemos políticos preparados e que não visassem o interesse próprio, talvez não fossem muitos partidos. E não é muito. Porque o que esculhamba a política brasileira... É quem faz a política. Não é quem faz, é a legislação. Mas quem faz também conta muito. Porque, olha, em todos os países da Europa, não existe coligações para eleições proporcionais. Não existe. Depois, em todos os países da Europa, os partidos, para terem benefício de natureza
pública, eles terão que cumprir uma cláusula de barreira, no mínimo de 3% a 5% dos votos nacionais, condição sem a qual você pode... Os Estados Unidos tem quase 100 partidos políticos, mas os partidos políticos funcionam praticamente como se fossem umas ONGs. Não recebem favores públicos, não tem tempo de televisão, não tem nada. Aqui no Brasil, o caboclo o sujeito cria um partido político, pensando no fundo eleitoral. É justamente isso que eu ia dizer. Aí é quando eu digo que quem prejudica é quem faz, e não a legislação. A legislação pode até determinar que tem direito o partido político a um fundo partidário, mas ela não obriga, o partido usa se quiser. Aí o cidadão, querendo se dizer, né, se beneficiar, vai lá, cria o partido para quê? Para ter direito ao fundo. Então, a legislação, ela permite, mas a mal intenção das pessoas é quem faz a desgraceira toda. Tião, você sabia que o primeiro impeachment, o impeachment foi inventado na Inglaterra no ano de 1920. Há 100 anos foi inventado. Você sabe quantos impeachment já houve na Inglaterra? Nenhum. Estados Unidos, a sua legislação prevê impeachment. Você sabe quantos impeachment já aconteceu? Nenhum. Aqui no Brasil, o Brasil foi o primeiro país da América Latina que fez o primeiro impeachment, o do Collor. Você acredita que um presidente da República iria cometer um crime de aquisição mal havida de um Fiat Elba para perder o cargo de presidente da República? Tá, aí eu volto a lhe dizer. Existe nos Estados Unidos, como você acabou de falar, a mesma legislação e nunca houve impeachment por lá. Mais uma vez, está comprovado que é a má intenção das pessoas que faz a diferença. Agora eu te pergunto, mais uma vez, de 0 a 10, qual a nota que você daria para o governo do Estado? Para o governo Gladson Cameli? Não, o governo Gladson Cameli e os dos outros 27 unidades da federação, assim como as 5.560 municípios, estão literalmente quebrados. Estão quebrados. O governo Gladson Cameli, não poderia entregar a mercadoria que prometeu. Não, por que prometeu? Sabe por quê? Aí eu tenho que reproduzir uma... Seja do poder? Não, eu vou reproduzir uma frase do Otto von Bismarck, um grande dos estadistas do século passado. É porque em política nunca se mente tanto quanto antes de uma eleição, durante uma guerra e depois de uma caçada. Por que é que eu sou contra o regime presidencialista? Porque mentindo ou não, o candidato não é obrigado a cumprir os compromissos, as que ele promessas, fez na campanha. Já no regime parlamentarista, o elemento assume o poder em cima de um programa. Eu sou capaz de cumprir este programa. Na hora que ele descumpre o programa, o parlamento se reúne, aplica-lhe um voto de desconfiança e ele é imediatamente afastado do poder. Nosso tempo está extremamente estourado. Quer acrescentar algo? Não, mas eu quero dizer que você sabe qual é a diferença entre o pessimista e o otimista? E se você sabe alguma das diferenças, eu vou dizer a minha. O pessimista vê dificuldade em todas as facilidades que surgem. O otimista vê facilidade em todas as dificuldades que existem. Eu, em relação ao ano de 2020, que já começou muito mal, diga-se de passagem,
que é a coisa que eu nem sou pessimista, nem sou otimista. Eu prefiro ser realista. E vou lhe dar um exemplo. É inconcebível, é uma irresponsabilidade, é conspirar contra o nosso regime, nós já estarmos no primeiro ano do mandato do atual presidente da República, nós já estamos com 5 candidatos fazendo campanha política para a campanha de 2022. Nós temos o próprio Bolsonaro, Ciro Gomes, o governador do Rio de Janeiro, Luciano Huck. Me diga uma coisa, é pilharioso um sujeito que a única coisa que sabe fazer um programa de televisão distribuindo uma lata velha, como é o nome do programa, se achar em condições de ser candidato a presidente da República. Mas é o direito de todo brasileiro. Não, doutor, doutor, é direito, mas aí, que seja direito, mas você acha... Aí eu volto para a questão da consciência. Você acha que eu vou me lançar candidato a presidente da República? Por que não sabe? Não, porque eu sei que talvez eu não tenha competência. Então, era... É uma questão de consciência. Ele também deveria ser consciente de saber que ele não tem capacidade para administrar o Brasil. Pronto. E a despeito disto, a gente ainda discuta comentários do tipo: os partidos estão desmoralizados, então vamos admitir agora as chamadas candidaturas avulsas. Já imaginou se houver candidatura avulsa por esses aspectos fanfarronistas do nosso povo? Na próxima eleição nós teríamos 5 mil candidatos. Isso se repete não só lá no governo federal, não só a nível de Brasil, mas em todo o país e em todos os estados. Porque aqui também o governador Gladson Camilo já disse que é candidato à reeleição, vice-governador Major Rocha também deve ser candidato, senador Sérgio Petecão também é candidato e uma série de outros aí que devem aparecer e que já discutem algo que vai acontecer lá na frente. Você seria capaz de me dizer quantos candidatos tem a prefeito de Rio Branco já? Aproximadamente uns 8. Uns 8. Agora, eu tenho absoluta convicção, eu tenho absoluta certeza que a maioria deles nunca abriram o orçamento da Prefeitura de Rio Branco e verificado quanto deste orçamento compulsoriamente já está comprometido e o que resta para administrar uma cidade. Narciso, obrigado. Tudo de bom, viu? É isso. Agora, eu espero que pelo menos aqui um programa da TV Rio Branco não entre nessa fanatismo de ser contra por ser contra, do ser a favor por ser a favor. Porque hoje o que está acontecendo com a imprensa brasileira, e se você pegar o seu celular aqui, você vai encontrar, se você quiser saber quem é que idolatra Lula, você vai lá. E tem uma Quem relação. mete o cacete no Lula, quem idolatra Bolsonaro, as redes sociais que poderiam prestar um grande serviço à informação, ela veio para degenerar a informação de nós brasileiros. E por isso, e por último eu recomendo, meu Deus, eu queria que os brasileiros, que as pessoas pudessem ler este livro. Como as democracias morrem. As democracias do mundo estão morrendo pela fúria, pela sede de poder daqueles que chegam em nome da democracia para dar um golpe na própria democracia. 7h45. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente quarta-feira, fiquem com Deus e até amanhã.